Na aula de hoje, nós vamos fazer a verificação dos conteúdos, ou seja, vamos fazer um resumo de tudo que foi visto nas nossas videoaulas, tá? Só que nós vamos ver isso em forma de atividade, tá? É mais ou menos como vai cair na minha avaliação, vocês têm que ter uma noção de como vai ser a minha avaliação. Então vai ser dentro do que eu estou passando agora, tá? Então aí no caso da primeira questão, resolva a equação de segundo grau incompleta na forma ax² mais c igual a zero. Ou seja, nessas primeiras atividades aqui nós não vamos fazer equação que tenha o b, tá? O coeficiente b. Então só vou ter o coeficiente a e o coeficiente c. Então na letra a, x² menos 196 igual a zero. Então, nesse tipo de solução, eu vou ter que separar a letra do número. Então, x² que é igual a 196. O 196 era negativo, ele passou a ser positivo. Então, a gente vai trabalhar com a operação inversa. Então, x é igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque equação de segundo grau eu vou ter que ter duas raízes. Então, nesse caso, eu vou ter que ter uma raiz positiva e uma raiz negativa. Esse 2, aí, a potência 2, ele é transformado em raiz, por isso fica raiz de 196. Então, raiz de 196, 14, porque 14 vezes 14, 196. Então, mais 14 e menos 14, tá? Então, equação se tratando de equação de segundo grau, duas raízes. Nesse caso, eu vou ter uma raiz positiva e uma raiz negativa. Segunda questão, encontre as raízes da equação incompleta na forma ax mais bx, tá? Então, aí no caso, eu só vou ter a e b, eu não vou ter o coeficiente c. Então, 2x² menos 32x, que é igual a zero. Reparem só, se vocês observarem na primeira questão, ela não tem o x, né? E agora apareceu um x agora, 32x. Então, a solução dela é um pouco diferente da primeira questão. Então, no caso aí, eu vou colocar um x em evidência, ou seja, o x aparece no primeiro termo e está aparecendo no segundo termo. Então, eu vou colocar o x em evidência. Vou abrir parênteses. 2x². Lembrem que x² é como se eu tivesse x vezes x, tá? Uma multiplicação do x por ele mesmo. Se eu colocar um x para frente, vai me sobrar ainda o outro x. Então, x, abre parênteses, 2x, menos. Se eu tirar o x da conta, vai ficar o 32. Então, x, abre parênteses, 2x menos 32 igual a zero. Por que o x sumiu de trás do 32? Porque ele passou a ser para frente, ele passou a ser um fator comum, ele foi para frente. Isso tudo igualado a zero. Então, x, primeira solução, a primeira equação, x igual a zero. A segunda equação, eu vou pegar o que eu tenho dentro do parênteses, 2x menos 32 igual a zero. Tocando o 32 de lado, vou ter 2x que é igual a 32. O 2 está multiplicando, passo dividindo. Então, 32 dividido para 2, 16. Então, solução 0 e 16. Lembrando a vocês que nesse tipo de equação incompleta, onde eu tenho a e b, sempre uma das raízes vai ser zero, tá? Então tome muito cuidado com isso. Quando eu tenho a e c, eu vou ter duas raízes iguais, uma positiva e uma negativa. Quando eu tenho a e b, uma das raízes passa a ser zero. Terceira questão. Encontre o valor de m na equação 6x² mais x menos m menos 4 igual a zero. Sabendo-se que o produto das raízes vale 1/6. Então, no caso aí, é a fórmula da soma e do produto, tá, das raízes. Então, a primeira providência, eu tiro o coeficiente a, b e c. O coeficiente a vale 6, o coeficiente b vale 1 e o coeficiente c menos m menos 4.
A fórmula do produto das raízes é o P, que é igual a C sobre A, onde esse P significa produto. O C é o coeficiente A e o A é o coeficiente A. Então, substituindo o P por 1/6, que é igual, substituindo o coeficiente C, que é menos M, menos 4. E substituindo o A, que vale 6. Então, 1/6, que é igual, vamos fazer o jogo de sinal, menos com menos dá mais, então o M passa a ser positivo, menos com menos dá mais, o 4 passa a ser positivo. Embaixo estou repetindo o 6. Fazendo a questão em forma de proporção, ou seja, o 6 vai multiplicar o M mais 4 e o 1 vai multiplicar o 6. Então, 6 vezes M, 6M, 6 vezes 4, 24, que é igual a 1 vezes 6, 6. Então, 6M, que é igual a 6, o 24 está trocando de lado, ele era positivo, passa a ser negativo. Então, 6M, que é igual a 6 menos 24 dá menos 18, ou seja, subtrai e dá o sinal do maior. Então, M, que é igual a menos 18, o 6 está multiplicando, passo dividindo. Então, M igual a menos 3. Essa é a solução. Tá? Quarta questão. Qual o valor de t na equação 2x ao quadrado menos 5tx menos 10 igual a 0, cuja soma das raízes é 20? Na terceira questão, fizemos com a fórmula do produto. Agora vamos fazer a fórmula da soma. Então, vou ter que tirar os coeficientes A, que vale 2, o B vale menos 5t, acompanha a letra, tá? Só retiro o x, e o C vale menos 10. Então, a fórmula da soma, S igual a menos B sobre A. Substituindo S, que é a soma, então vai ficar 20, que é igual a menos B, menos da fórmula, substituindo menos 5t sobre o A, que vale 2. Então, fazendo a proporção aí, eu vou ter 20 sobre 1, e fazendo aí o jogo de sinal, menos com menos mais, 5t. Então, multiplicando 1 vezes 5t, 5t, que é igual a 20 vezes 4, 40. 5 está multiplicando, passo dividindo. Então, t, que é igual a 40 dividido para 5, 8. Então, meu t vale 8. Quinta questão. Compõe a equação de segundo grau, cujas raízes são: letra A, 2 e menos 8. Olha só, vamos lembrar o seguinte, que geralmente eu dou uma equação de segundo grau e peço as raízes. Agora é o contrário. Eu estou dando as raízes e quero que vocês achem a equação de segundo grau. Então, no caso aí, eu tenho que achar a soma entre elas e tenho que achar o produto entre elas, tá? Então, a soma seria x1 mais x2, ou seja, eu tenho que somar a primeira raiz com a segunda raiz. Então, somando aí 2 mais menos 8, tá? Menos 8 porque ela é negativa. Então, 2 mais com menos, menos. 2 menos 8 dá igual a menos 6. Então, subtrai e dá o sinal do maior. E tenho que fazer o produto, que é a multiplicação entre as raízes. Então, vou multiplicar 2 vezes menos 8. Então, fiz a soma já, agora eu vou fazer a multiplicação, tá? Então, mais com menos dá menos, 2 vezes 8, 16. Então, eu pego os dois números, no caso 2 e menos 8, e faço a soma. E pego eles mesmos, 2 e o menos 8, e faço a multiplicação. Então, a fórmula para compor uma equação de segundo grau é essa: x ao quadrado menos sx, s significa soma, mais p igual a 0. P significa produto. Então, a soma deu menos 6, é só substituir o s por menos 6. Então, x ao quadrado menos da fórmula, menos 6x, mais o produto,
que é o P que deu menos 16. Então, x ao quadrado, menos com menos dá mais 6x, mais com menos dá menos 16. Então, a minha equação de segundo grau é x ao quadrado mais 6x menos 16 igual a zero. Se vocês quiserem resolver essa equação de segundo grau, vocês no final vão obter as duas raízes, 2 e menos 8. Então, sexta questão, resolva a equação irracional. Vamos relembrar o que é uma equação irracional. Equação irracional é todas aquelas que têm raiz e dentro dessa raiz tem que ter uma letra. Então, no caso aí vocês estão percebendo que eu tenho um x dentro da raiz. Então, como é que eu resolvo isso? Se você reparar, o símbolo da raiz é uma raiz quadrada, ou seja, o índice vale 2. Então, por isso, se é uma raiz quadrada, eu vou ter que elevar ao quadrado a primeira e vou elevar o segundo ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado as duas raízes aí, a raiz vai cortar com 2. Vai sobrar só o que eu tenho dentro da raiz. No caso, 5x menos 3, que é igual a 3x mais 5. Tá? Some as raízes. Tá? Eu fico só com os números que tem dentro dela. Agora se tornou uma equação. Então, separa a letra dos números. Então, 5x dá mais 3x, passa a ser menos 3x, que é igual. O 3 está negativo, ele passa a ser positivo. Então, 3 mais 5. 5 menos 3 dá 2x, que é igual a 5 mais 3, 8. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 8 dividido para 2, 4. Então, sendo uma equação irracional, toda vez eu sou obrigado a fazer a verificação. A verificação nada mais, nada menos é que pegar a raiz, a conta do jeito que estava lá em cima, ó, raiz de 5x menos 3, estou repetindo ela, e raiz de 3x mais 5. Reparem que o meu valor de x vale 4, então, aonde tiver o 4, eu vou substituir, tá? No lugar do x. Então, olha aí, 5 vezes, olha aí o x, vou substituir por 4. Menos 3, que é igual a raiz de 3 vezes 4, no lugar do x, eu estou substituindo por 4, mais 5. Então, vou repetir a raiz, 5 vezes 4, 20, menos 3. E estou multiplicando 3 vezes 4, 12, mais 5. Então, 20 menos 3 dá 17, ou seja, raiz de 17, que é igual a 12 mais 5 da raiz de 17. Reparem aí que deu raiz de 17 igual a raiz de 17. Então, a minha equação é verdadeira. Solução é igual a 4. Por que solução é igual a 4? Porque o meu x deu 4. Sétima questão. Resolva a equação de segundo grau completa. X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Completa. Eu tenho coeficiente A, B e C. Então, primeiramente, nós vamos resolver através da fórmula do Bhaskara, tá? Então, primeiro a gente vai calcular o delta, que é chamado de discriminante, e depois vamos para a fórmula propriamente dita. Então, tirando os coeficientes, o A vale 1, o B vale 4 e o C vale menos 5. A fórmula do discriminante é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Substituindo o B por 4, então fica 4 ao quadrado menos 4 da equação vezes o A, 1, e o B e o C vale menos 5. Então, 4 ao quadrado, 16, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, 20 mais 16, 36. Então, o meu delta, ou seja, o meu discriminante deu 36. Substituindo na minha outra equação, que é x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Substituindo o menos, repetindo o menos da fórmula, substituindo o b por 4, mais ou menos, substituindo o delta por 36.
E embaixo, 2 vezes substituindo o ar por 1. Então, mais com menos dá menos, 4, mais ou menos raiz quadrada de 36, 6, dividido por 2. Fazendo a somatória, eu vou ter menos 4 com mais 6, que vai dar 2. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, dividido para 2. Então, 2 dividido para 2, 1. E fazendo a subtração, menos 4, menos 6. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal. Então, menos 4 com menos 6 dá menos 10. Dividido para 2, menos 5. Então, a equação de segundo grau é resolvida através da fórmula de Bhaskara. Oitava questão. Determine o discriminante e classifique as raízes. Então, o discriminante é só resolver o delta, tá? Que nós acabamos de resolver. Toda equação de segundo grau se resolve começando com delta, que é aquela fórmula do b ao quadrado menos 4ac. Então, eu estou pedindo para determinar o discriminante. Então, eu quero que vocês façam a equação de segundo grau apenas o delta. Tá? A segunda parte não é obrigado a fazer. Então, depois que eu achar o delta, se der um valor positivo, eu digo que as duas raízes são reais e diferentes. Calculei o meu delta, deu 0, eu digo que tem duas raízes reais e iguais. Se eu calculo o meu delta e ele der negativo, eu digo que não existe raízes reais. Então, existe aí, nessa questão aí, só 3 classificações. Duas raízes reais e iguais, duas raízes reais e diferentes, e não existe raízes reais. Então, voltando à nossa questão, determine o discriminante e classifique as raízes. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Meu A vale 1, meu B vale menos 4 e o meu C vale 3. Então, nesse tipo de questão, eu quero que calcule apenas o discriminante, que é a fórmula do delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, substituindo o b, que vale menos 4, elevado ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 3. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 16 menos 12 deu 4. Reparem aí que meu discriminante, ele deu positivo, deu 4 positivo. Então, minha resposta, duas raízes reais e diferentes, tá? No caso, na letra B, eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 15 igual a 0. O A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale 15. Substituindo na fórmula do meu discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, então eu vou ter, substituindo b, vale menos 3 ao quadrado menos 4 da fórmula vezes o A, substituindo o A, que vale 1, e substituindo o C, que vale 15. Então, 3 elevado ao quadrado, 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Então, 9 menos 60 dá menos 51. Então, meu discriminante aí deu negativo. Então, não existe raízes reais. Positivo, duas raízes reais e diferentes. Negativo, não existe raízes reais. Se for 0, não existe raízes reais. Desculpa aí, duas raízes reais e iguais. Bom, a nona questão se refere também a uma equação de segundo grau. Eu estou pedindo para você resolver essa equação de segundo grau. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. O A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 0. Substituindo na forma discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, então o B vale menos 6, substituindo então menos 6 elevado ao quadrado, menos o 4 da fórmula vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 9. Então, 6 elevado ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, 0. Então, aí, meu delta sendo 0, eu já sei que eu vou ter duas raízes reais e iguais. Como eu pedi para resolver a equação de segundo grau, então eu tenho que jogar na fórmula do Bhaskara,
que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Substituindo menos da fórmula, substituindo o b, que vale menos 6, mais ou menos raiz quadrada de zero, tá? Sobre 2 vezes 1. Então, 6 mais ou menos raiz quadrada de zero, zero, dividido para 2. 6 mais 0 dá 6. 6 dividido para 2, 3. 6 menos 0 dividido para 2. Então, 6 menos 0 dá 6. 6 dividido para 2, 3. Então, vocês observaram aí que eu tenho duas raízes reais e iguais. Bom, a 10ª questão aí é resolva o sistema, tá? Nas minhas aulas a gente não falou sobre o sistema, mas no caso aí é uma atividade que vai cair numa equação de segundo grau. Então, sendo equação de segundo grau, é sim uma questão para a gente, entendeu? Então, o que seria um sistema? O sistema seria duas equações interligadas. Como você repara aí, o x vezes y, que é igual a 5. E o x mais y é igual a menos 6. Então, são duas equações que estão interligadas uma com a outra. Então, repara só que eu vou pegar e vou separar uma das duas variáveis. Quando me falar variável, eu estou me referindo a letras. Então, eu tenho a letra x e a letra y, tá? Então, no caso, eu vou escolher uma das duas para me separar. No caso, eu vou separar o y. Então, fica a questão x mais y igual a menos 6. Eu separando o y, eu vou ter que tirar o x de perto do y. Jogar ele para o outro lado, para outra equação. Então, o y que é igual a menos 6. O x está positivo, ele vai passar negativo. Então, y que é igual a menos 6 menos x. Tá? Separei então o y, tudo bem? Prestem bem atenção, separei o valor de y, ou seja, o que é separar? É tirar o x de perto do y, e o x vai passar a ser companheiro do 6. Trocou de lado, troca de sinal. Então, a multiplicação xy, que é igual a 5. Então, vou substituir o valor de y, ou seja, o y, vou tirar o y da conta. Reparem só, x, o que era y, eu vou abrir o parênteses, vai ficar menos 6 menos x, que é igual a 5. Tá? Então, no xy, que é igual a 5, eu tirei o y e coloquei o valor que eu separei. Então, multiplicando o x por menos 6, eu vou obter menos 6x. E multiplicando o x vezes o x, x ao quadrado, que é igual a 5. Reparem só que eu estou multiplicando o x pelo que eu tenho dentro do parênteses. Então, de novo, 6 vezes x, 6x. X vezes x, x ao quadrado, que é igual a 5. Então, organizando aí a equação de segundo grau, eu vou obter menos x ao quadrado, menos 6x, menos 5 é igual a 0. Então, a equação de segundo grau, ela tem essa ordem. X ao quadrado primeiro, depois veio um número que tem o x, e depois vem um número que não tem o x. A ordem sempre vai ser essa, não pode mudar a ordem, tá? Ou seja, o 5 não pode ficar na frente. Então, organiza uma equação de segundo grau. Depois que eu organizar, eu vou ter que tirar, no caso, os coeficientes A, B e C. Coeficiente A vale menos 1, coeficiente B vale menos 6 e o coeficiente C vale menos 5. Jogando para a fórmula do discriminante, eu vou ter b ao quadrado menos 4ac. Substituindo b, que vale menos 6, então vai ter menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale menos 1, vezes o c, que vale menos 5. Substituir, agora eu vou fazer a minha conta. 6 elevado ao quadrado, 36, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5, 20. Então, 36 menos 20, 16. Tá? Então, eu obtive o meu discriminante. Jogando para a fórmula do Bhaskara agora, que é x, que é igual a menos b,
mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. Então, menos da fórmula, substituindo o B por menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes menos 1. Então, menos com menos dá mais, 6 mais ou menos raiz quadrada de 4, ou seja, raiz quadrada de 16 que dá 4. Então, eu tenho menos com menos mais, 6, mais ou menos raiz quadrada de 16, 4, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Por isso que vocês estão vendo aí embaixo menos 2. Então, fazendo agora a minha soma, eu tenho x igual a 6 mais 4 dividido por menos 2. Então, 6 mais 4, 10, dividido por menos 2, que vai dar menos 5. Isso fazendo a minha subtração. 6 menos 4 dividido por menos 2. 6 menos 4 dá 2, 2 dividido por menos 2, que vai ser menos 1. Tá? Então, eu achei o meu primeiro x que vale menos 5 e eu achei o meu segundo x que vale menos 2. Agora, para achar o y, eu vou pegar a minha primeira equação lá, ó, x vezes y igual a 5. E vou substituir o meu valor de x pelo primeiro valor encontrado, que é o menos 5. Então, eu tenho menos 5 vezes o y, que é igual a 5. O menos 5 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, y, que é igual a 5 dividido por menos 5, o y é igual a menos 1. Como eu tenho duas raízes, dois números x, então eu vou fazer com o próximo também, ó, x vezes y, que é igual a 5. Substituindo o meu x por menos 1, lembrem que eu já substituí por menos 5, agora eu vou substituir por menos 1. Então, x y, que é igual a 5. Então, menos y vezes y, que é igual a 5. O menos 1 está multiplicando, passo a dividir. Então, 5 dividido por menos 1, que vai dar menos 5. Então, acabou a mini conta. Eu encontrei dois valores para o x e dois valores para o y, tá? Então, muito cuidado no sistema, tá? Que com certeza um sistema desse vai cair na nossa avaliação.